Graça e paz, irmãos. Meu nome é Eduardo, eu sou aluno do Seminário Teológico Congregacional Robert Reid Calley e eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Essa palavra se encontra no livro de Atos, capítulo número 12, que eu vou estar lendo agora para vocês. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo isto ser agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: "Levanta-te depressa." Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Queridos, essa passagem nos mostra que os cristãos da igreja primitiva estavam sendo perseguidos. O rei Herodes mandou prender alguns daquela igreja e até mesmo matou o apóstolo Tiago, que foi o primeiro mártir da igreja primitiva. E essa morte agradou os judeus. Tendo visto que essa morte agradou os judeus, o rei Herodes prosseguiu e mandou prender o apóstolo Pedro. E diz a palavra que Pedro foi mandado para a prisão com 4 escoltas de 4 guardas, ou seja, havia 16 pessoas ali para não deixar o Pedro fugir de maneira nenhuma. Além disso, quando ele dormia, havia 2 pessoas acorrentadas a ele, ou seja, era praticamente impossível aos olhos humanos que Pedro escapasse daquela prisão. O versículo 5 nos diz que eles o entregaram à prisão para o guardarem ali. Grave essa palavra, guardarem. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. A situação era de perseguição, a situação era de guerra. Mas, querido, numa situação de guerra, as armas que o crente usa são armas espirituais. Porque aquela igreja sabia que a luta não é contra a carne, não é contra a pessoa, não são contra coisas terrenas, mas a nossa luta é contra principados e potestades e todos os dominadores do mal. Então eu quero trazer aqui para vocês 3 aspectos da igreja que ora incessantemente, que pode mudar completamente a sua vida e o seu modo de pensar. Primeiro aspecto: a igreja que ora incessantemente é guardada por Deus. Nos versículos 5 e 6, nós podemos ver que quando o rei Herodes lançou Pedro na prisão com 4 escoltas de 4 guardas para o guardarem ali, ele não sabia que quem guardava Pedro era Deus. Queridos, o homem pode planejar mal para você, pode planejar mal para mim, planejou mal para Pedro naquela prisão, mas ele não sabia que quem guardava a vida de Pedro era o Senhor. E eu te digo, podem até planejar o mal para você, queridos, mas quem guarda a sua vida é o Senhor. O Salmo 121 diz o seguinte: "O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda está sempre alerta, não dormirá o guarda de Israel." Queridos, quem cuida de você é o Senhor, a sua vida está nas mãos dele. Segundo aspecto da igreja que ora incessantemente é que ela recebe livramento. Queridos, aquela igreja, ela mesmo sendo perseguida, mesmo sendo maltratada, mesmo tendo irmãos sendo presos, ninguém desistiu da caminhada, ninguém abandonou o barco, ninguém fugiu. A igreja que ora incessantemente é uma igreja fiel, que confia no milagre do Senhor. Tanto é que, na noite que Herodes planejava apresentar Pedro ao povo, aquela igreja estava orando e Pedro recebeu o livramento, queridos. E o interessante é isso, é que a ajuda do Senhor, o milagre do Senhor, o livramento do Senhor vem no momento certo, no momento exato. A ajuda, o socorro do Senhor não tarda, chega no momento certo. Então, independente do que você estiver passando, queridos, continue orando como essa igreja incessantemente, que o milagre no tempo certo, o livramento no tempo certo vai chegar para a sua vida ou daquele que você estiver orando. E o terceiro aspecto da igreja que ora incessantemente é que ela recebe um milagre durante a sua jornada de oração.
Aquela igreja não fez uma campanha de 7 dias para receber o milagre. Aquela igreja não fez um propósito para receber o milagre. Aquela igreja tinha uma vida de oração. Diz o versículo 12 que Pedro, quando foi à casa de Maria, os irmãos estavam congregados e orando. Ou seja, eles estavam orando, mas o Senhor já havia liberado o milagre para a vida deles. Já tinha atendido o pedido da oração deles. Então, o que eu quero dizer para você? Continue orando incessantemente, independente das guerras que você tem enfrentado, das lutas que você tem enfrentado. No tempo certo, o Senhor te dará o livramento. Então, continue orando. E durante esse tempo de oração, o Senhor vai estar atendendo o seu pedido para a glória dele. Deus te abençoe e muito obrigado. Amém.